Hoje é 23 de junho de 2021, quarta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje, como não ser escravo da inconstância? Ontem nós vimos o que é a inconstância, quais perigos ela nos leva, o que proporciona e o que acontece quando nós somos inconstantes. E hoje nós vamos aprender a não ser escravo da inconstância. Quantos estão com suas vidas paradas, amarradas, presas na inconstância? Uma pessoa inconstante, ela perde a oportunidade de receber ingredientes básicos para uma caminhada cristã aqui na Terra. A instabilidade na fé é como um veneno no corpo que pode penetrar e prejudicar todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa instável, ela desagrada a Deus. Devemos ser perseverantes e constantes em nome de Jesus, para não levarmos para a nossa velhice um acúmulo de arrependimentos. Henry McManus, ele diz assim: a verdadeira tragédia não é morrer, mas é não viver a vida que Deus planejou para mim. Uma pessoa inconstante, ela perde a oportunidade de viver aquilo que Deus planejou para a vida dela, porque ela não sabe o que quer, ela tem dificuldade até em escolher uma roupa. A gente precisa manter a constância na nossa vida. E hoje eu vou falar algumas chaves, algumas coisas que devemos aprender para não ser escravo da inconstância. A palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 112, 113 e 114 diz assim: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Aqui o salmista nos dá chaves importantes para a gente vencer a inconstância. Veja, o salmista diz: eu dispus, eu abri, eu coloquei o meu coração, não é? Que nele eu devo cumprir todos os seus decretos, Senhor, até o fim. E ele diz que odeia as pessoas inconstantes, as pessoas que têm duplicidade de pensamento. Vejam só, aqui o salmista ele já está no primeiro versículo. Ele já está nos dando uma chave tão importante para a gente não ser escravo da inconstância. Primeiro é a decisão. O salmista diz que ele dispôs no coração que iria cumprir todos os decretos do Senhor. Então ele tomou uma decisão. Uma constância requer decisão. Se você quer ser uma pessoa constante, você precisa decidir. A gente, todos os dias, nossa vida ela é cheia de decisão. Se vamos levantar, que horas vamos levantar, se vamos escovar os dentes primeiro, se vamos tomar banho primeiro, o que fazer. Mas a gente precisa decidir. E o salmista aqui, ele diz: dispus no meu coração. A gente não deve terceirizar a culpa nos outros, não. Muitos decidem e suas más decisões depois eles jogam a culpa na outra pessoa, dizendo que eu só fiz isso por causa de A, por causa de B. O texto nos diz claramente que o salmista diz que dispôs. O verbo dispor, nesse contexto que é na palavra do Senhor, ele indica uma decisão, uma inclinação. É uma disposição consciente. Eu decido fazer. E intencional. Porque eu decido fazer porque eu entendo que devo fazer. E na decisão nós temos as disposições conscientes e as disposições que são intencional. Consciente é aquele, não, eu tenho consciência do que eu decido fazer. Intencional é a disposição intencional, é a que entende o que deve fazer, o que está fazendo. Então eu tenho que decidir e eu preciso ser consciente e intencional na minha decisão. Não parece ser... O salmista aqui, ele não está, eu decido, não, mas eu vou ver, eu vou pensar direitinho. Não, ele decide e ele se esforça, ele decide, e aqui está subentendido que ao mesmo tempo que ele decide, ele tem a intenção de cumprir.
E isso vai demandar um esforço, então você precisa se esforçar, se inclinar nas suas decisões todos os dias, até torná-las natural. Até que isso venha a acontecer de maneira inconsciente. Suas decisões você decide e você deve cumprir. Você não deve mudar o tempo todo. A decisão e indecisão são lados opostos. Quando eu decido, eu decido. Eu decidi hoje, não, mas não, eu vou. Não, pense antes e decida de maneira consciente e intencional. Uma outra coisa que nós aprendemos com o salmista, uma outra chave, para não sermos escravos da inconstância, é sermos consistentes. A gente precisa ser consistente, ter consistência no nosso coração e em nossas decisões. Veja o que ele diz. Inclina o coração a guardar os teus mandamentos. Impus no meu coração para guardar os teus mandamentos para sempre até o fim. Ele diz para sempre, então até o fim. Eu decido e eu vou ser firme. Aqui o salmista ele está dizendo que essa constância, essa consistência quer dizer firmeza, resistência, coerência. O salmista diz para sempre até o fim. É uma decisão e daquela decisão ele fez um estilo de vida. Ele decidiu que vai ser assim. Para todo sempre a sua vida toda. E as pessoas decidem e ficam inconstantes. Não se compromete. O seu comportamento muda. Não, eu decido ser uma pessoa longânima e começa a se agitar com tudo. Começa a se agitar. Escolhe uma coisa e depois não quer mais. Tem uma dificuldade, não é? E torna um casamento. Às vezes a gente está ali e por qualquer motivo a pessoa diz, não, eu vou, não, hoje mesmo eu decido a me separar, não é possível, esse homem só vive jogando essa toalha molhada na cama, é hoje que eu vou. Depois, no outro dia, ela está de bom humor, satisfeita, já passou a TPM e ela decide a ficar bem com o marido e não se divorciar. Independente da situação, da decepção, da raiva que aquela atitude venha me dar, eu preciso ser constante, eu vou ter que aturar. Ninguém pode confiar, é difícil as pessoas confiarem numa pessoa instável, numa pessoa inconstante eu mesma não confio, eu tenho dificuldade. Toda hora ela diz uma coisa diferente, não tem condição. A gente precisa ter consistência em nossas decisões. Primeiro, nós precisamos decidir. Depois, precisamos ter consistência. E terceiro, precisamos pagar o preço. A constância, ela requer um esforço. No versículo 13, ele diz, eu me irrito com a inconstância, eu odeio a inconstância. Em outras traduções, ele diz, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O Senhor está dizendo aqui, o salmista está dizendo que se irrita com pessoas de duas palavras, nessa duplicidade, uma falsidade, uma inconstância, que contraste. Quando a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é maldição. E tudo isso demanda o quê? Pagar um preço, um esforço. A constância, ela não é de graça. A gente paga um preço. Está pensando que as pessoas constantes são assim? É tudo fácil para ela porque ela nasceu assim? Não, ela decidiu, ela tomou uma decisão, ela perseverou, ela teve consistência, ela paga o preço. Assim somos nós, para não sermos escravos da inconstância, para sermos pessoas consistentes, perseverantes, precisamos pagar o preço. Precisamos pagar o preço em nome de Jesus. Nós devemos amar a lei e permanecer nela. A constância pode ter um preço que às vezes fica difícil de pagar.
mas ela nos traz bênçãos, ela nos traz vitória lá na frente. Não seja imediatista em nome de Jesus. Cultive uma força intencional contra essas ondas perturbadoras que vêm da nossa vida. Evite viver de desculpa, de dizer, eu ia, rapaz, mas aconteceu isso. Eu até que ia fazer, mas olhe, foi tão difícil, é tão complicado. Evite viver dando desculpa em nome de Jesus. Mantenha uma rotina. Você não tem que fazer? Não, quando eu sair daqui não, fico pensando em outra coisa. Receber uma ordem no trabalho, uma tarefa, põe aquilo na mente, já vai traçando como você vai fazer, que isso já vai ficar na sua memória. E daí vai fazendo, para de estar dando desculpa. Às vezes você recebe uma tarefa, recebe algo para fazer e é só desculpa. Isso é característica de pessoas inconstantes. E pessoas inconstantes não vai muito longe. Repreenda isso em nome de Jesus. Primeiro, decida, tenha decisão na sua vida. Você tenha consistência, pague o preço. E uma outra chave, a nossa quarta chave é saiba onde buscar abrigo durante a tempestade, durante a dificuldade. O vento bateu, a tempestade está forte. Conheça o abrigo mais seguro. O salmista, ele conhecia, ele sabia qual era o seu abrigo seguro e onde ele buscaria esse abrigo. O salmista diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Então ele entendia que quando as coisas apertassem, quando o bicho pegasse, quando o mar estivesse revolto, quando a tempestade chegasse, os ventos soprassem fortemente, ele sabia que a quem ele iria pedir socorro, que era num Deus poderoso, que o Senhor é abrigo, é refúgio e é escudo, para vencermos a nossa inconstância, ter consciência de que existe um refúgio, um porto seguro, um escudo que nos protege nas ondas da vida. A gente precisa saber, isso é importante e é essencial para sermos pessoas constantes, para sermos pessoas que não são levados à escravidão da inconstância. Não faz sentido algum você viver para lá e para cá. Não faz. Por isso é tão importante a gente se refugiar, ter refúgio. Veja, uma pessoa, um soldado, em uma guerra, ele vai sozinho correr de frente para o exército inimigo? Isso de maneira alguma, ele estaria sendo tolo, agindo de maneira tola. Não, a gente quando está em meio a uma guerra, a gente precisa buscar um abrigo forte, segurança, força para ir para a batalha e vencer o inimigo. Precisamos fazer isso. Se você quer a cura para a sua inconstância, você sabe muito bem onde deve se refugiar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não fazem isso. Principalmente agora, durante essa pandemia, muitas pessoas, devido ao coração inconstantes, elas abandonaram a Deus. E elas buscaram esconderijo, abrigo no exército inimigo. Se voltaram para a pornografia, excesso em vícios, excessos de jogo, agressividade, com brigas, com contenda. Muitos se divorciaram, muitos se jogaram na incredulidade, largaram mão, inconstante, decidiram amar, disseram que aceitavam Jesus, até se batizaram. E por nada, coisa sem sentido, se perguntar, a pessoa não vai saber explicar exatamente o porquê. Abandonou e se voltou para a incredulidade, abandonou os caminhos do Senhor. Uma pessoa fraca, que não buscou se fortalecer, não buscou abrigo no lugar certo. Ficou inventando desculpas, colocando a culpa nisso ou naquilo e abandonou os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, volte, se abrigue na rocha que é o Senhor. Muitos de nós procuramos abrigo, alívio nas terras inimigas, onde só nos leva para a morte, para a destruição. No meio de uma luta, nós somos desafiados a buscarmos refúgios no lugar certo.
Veja, Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Elias se escondeu na caverna e Deus perguntou: o que é que você está fazendo aí? Quando o salmista diz, ele se refugia, mas veja, o salmista diz, eu me refugio no Senhor, ele é o abrigo e o escudo, nele há segurança. Veja, a mesma Bíblia que nos mostra uma pessoa buscando abrigo no lugar correto, nos dá vários exemplos de pessoas que fogem, buscam abrigo no lugar incorreto. Em nome de Jesus, vença as tentações, fortaleça seu espírito, não se permita se abalar, sucumbir, não duvide em nome de Jesus. Fortaleça o teu espírito e lute contra as tentações da caminhada. Se fortaleça, busque refúgio no Senhor, porque é nele que encontramos a vitória certa. E quinta chave é a esperança. Veja, o salmista diz, na tua palavra eu espero, na tua palavra eu tenho esperança. É no Senhor, na palavra do Senhor que nós nos fortalecemos. É impossível não sermos constantes quando não confiamos no Senhor plenamente. É impossível. Todo aquele que confia no Senhor, que se abriga no Senhor, confia plenamente em Deus, ele é uma pessoa constante. Não há diferença. Não há diferença. Em nome de Jesus, não tem como a gente perceber que a pessoa busca a Deus, persevera no Senhor e dizer que essa pessoa, ela é uma pessoa inconstante, ela é uma pessoa sem saber o que quer. Não, aquele que confia no Senhor renova suas forças e voa como águia, e sabem o que quer. Em nome de Jesus, a esperança no lugar certo nos coloca em movimento. A esperança nos põe em movimento. Nós precisamos continuar lutando, ainda que a maré esteja lutando contra nós. Nós vamos firmes, fortes no Senhor e se mantendo abrigo forte, sendo constante em nome de Jesus. A esperança nos dá disciplina, nos disciplina, a esperança nos mantém, não é? De maneira centrada, imperturbável, firme na nossa caminhada em Cristo Jesus. Em Mateus 6,25 diz assim: não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, quanto ao que irão beber, nem com o seu corpo, nem quanto que irão vestir. Por que a gente não vai se preocupar? Porque nós confiamos e nós temos a esperança depositada na palavra de Deus, nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. Independente do que está acontecendo, nós perseveramos, nós não vamos nos preocupar, porque no Senhor nós podemos confiar. Aleluia, glória a Deus. E uma outra coisa que nos mantém constantes é quando nós tratamos e lidamos com pessoas. As pessoas são uma arma poderosa contra a nossa inconstância, mas a gente precisa saber quem vai estar do nosso lado durante a caminhada. A inconstância, ela vem da solidão, quando a gente está sozinho, se exclui, se isola. Geralmente nós mudamos de opinião facilmente porque nós nos sentimos só, isolados. Mas aqueles que sabem com quem andar, que buscam as pessoas certas na sua caminhada, as pessoas que te ajudam a se aproximar do Senhor, aí sim nós podemos dividir os fardos. A palavra de Deus diz que é melhor que seja 2 do que 1. Glória a Deus, graças a Deus. Muitos dizem, eu vivo sozinho porque não dá para confiar em ninguém. Isso é engano de Satanás. O próprio Jesus, ele chamou os 12 e os enviou de 2 em 2. Para quê? Para que não fosse só. Jesus poderia ter enviado, está lá em Marcos 6, no versículo 7, ter chamado de só, vai um para cada lugar. Não, ele enviou em dupla, porque ele sabia que as tempestades seria mais fácil de ser enfrentada quando estamos com uma pessoa do nosso lado, uma pessoa de confiança, uma pessoa que divide a mesma fé, uma pessoa que nos anima quando nós estamos abatidos, fracos. Isso nos leva à constância e mais próximo de Deus. Em nome de Jesus, não pense
que devemos andar sozinho. Então, para finalizar, aprenda essas lições em nome de Jesus. Aprenda a tomar decisões e ser firmes, ter consistência na sua caminhada. Pague o preço para ser constante em nome de Jesus. Saiba onde se abrigar nos momentos que você está sendo desafiado, no momento que você está sendo tentado. Em nome de Jesus, saiba onde se abrigar, saiba o lugar certo para se abrigar. Tenha esperança nas promessas do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel e não falha. E cultive bons relacionamentos em nome de Jesus. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não sermos escravos da inconstância, a colocarmos em prática todas e decidirmos sermos firmes, sermos consistentes na nossa caminhada. Nos ajuda a entender onde buscar o verdadeiro abrigo, o abrigo que nos fortalece. E principalmente, Pai, que entendemos que devemos cultivar bons relacionamentos. O Senhor não nos fez para andarmos sozinhos, ó Deus. A tua Bíblia, a tua palavra, a Bíblia nos mostra isso. O Senhor Jesus, quando veio aqui para a terra, ele não estava sozinho. Ele estava entre as pessoas, ele tinha aqueles com quem andar, com quem dividir o seu ministério. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, dá-nos sabedoria para escolhermos, Pai, as pessoas certas com quem devemos andar. Que possamos estar com nossa esperança firmada em tuas promessas. É o que nós te pedimos, te bendizemos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenham um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.